da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas contra os consumidores de energia elétrica no estado de Rondônia, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020. Registrar a presença aqui do nosso vice-presidente, deputado Ismael Crispim, também nosso deputado, membro efetivo, Adelino Folador, também o nosso relator da CPI, deputado Jair Montes, tá? E registrar toda a equipe aqui presente, doutor Arthur, Anderson Nanan, doutor Doca, tá? E toda a equipe que nos acompanha nessa CPI, os funcionários da casa, nosso muito obrigado. Tá? Registrar e já convidar nosso grande amigo Sérgio Muniz, parabéns pelo grande trabalho, para se fazer presente junto conosco à mesa. Eu quero registrar também, em nome de toda a população aqui, os vereadores presentes aqui, o vereador Tim, do Republicanos de Cacoal, muito obrigado. Tá? Minha cidade, tá, presidente? Aí. Registrar também a presença agora do deputado Cirone Deiró, do município de Cacoal, tá? E também registrar o Danielzinho, vereador, tá, de Buritis, um trabalho excelente em Buritis, no qual cumprimento a todos. Justificativas. Temos aqui uma justificativa do deputado Edson Martins, que não pôde estar presente. É a única justificativa aqui presente. Solicito, nos termos do inciso 1º, artigo 45 do Regimento Interno, que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Quem vai fazer a leitura? Convido o nosso querido amigo Ismael Crispim. Eu vou pedir dispensa. Senhor presidente, eu vou pedir a dispensa da leitura da ata. Está dispensado. Passo a palavra agora para os ilustres deputados. A palavra fica livre ao nosso querido amigo deputado Cirone Deiró. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente Ismael Crispim, deputado Ismael Crispim, nosso relator, deputado Jair Montes, nosso deputado Adelino Folador, membro dessa comissão, ao doutor Sérgio, doutor Arthur, doutor Doca, que fazem presentes aqui. Estamos aí retomando um tema de suma importância para o estado de Rondônia, essa CPI da Energisa, que é um clamor estadual. Então, iniciou-se esse trabalho lá o ano passado, aí do período do recesso ficou suspenso e agora nós retomamos. Pegar todo esse material que foi recolhido, fazer essas análises desse material e dar um resultado positivo para o povo rondoniense. Nós temos que demonstrar para o povo rondoniense que essa CPI já deu resultado e dará o resultado que o povo tanto pede. O respeito ao povo de Rondônia pelas leis aqui estabelecidas por essa casa, o respeito do atendimento dessa empresa ao povo rondoniense e, acima de tudo, o cumprimento aquilo que foi acordado na compra da nossa Seron, que é a dívida de mais de 1,7 bilhão com o estado de Rondônia, que precisamos que essa empresa cumpra o papel dela. Quero aproveitar o ensejo, cumprimentar aqui o vereador Tim, da nossa cidade de Cacoal, o vereador Serjão, da cidade de Parecis, aqui presente, em seu nome, vocês dois, os demais vereadores, cumprimentar o nosso prefeito Luiz, do município de Parecis, e cumprimentar aqui o doutor Hélio, que vem lá do Espírito Santo, aqui presente, nos prestigiando nessa audiência da CPI da Energisa. Muito obrigado. Presente. Agradecer também a doutora Mariana, representa aqui Carvalho? A empresa Energisa. Seja sempre muito bem-vinda. Virou amiga, Mariana. Também presente, chegou agora aqui, uma honra receber aqui o prefeito de Guajará-Mirim, nosso amigo Noronha. Bem-vindo, Noronha. Noronha, o eterno presidente da Associação Comercial e da FACER. Seja bem-vindo. Com a palavra agora, nosso nobre relator, deputado Jair Montes. Presidente Alex Sedano, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com os pares,
especial você, estava com muita saudade, Vossa Excelência. Meu amigo Crispim, parece que cresceu o cabelo do lado, né? Meu amigo Cirone Deiró, o nosso reserva, né, que é o suplente de luxo, Falador, ficou mais titular do que suplente. Parabéns, Adelino Falador. Praticamente participou de todas as reuniões que nós tivemos aqui, está de parabéns. Ao doutor Nanan, doutor Doca, Sérgio, o nosso amigo Arthur, irmão do Matheus, procurador dessa casa, a todos os servidores da casa, aos jornalistas que cobrem essa nossa CPI, que tem dado uma divulgação para todo o Estado, aos prefeitos que estão aqui, Noronha, especial Noronha, seu nome, cumprimento os outros prefeitos, Luiz, vereadores, a própria advogada da Energisa, deixar bem claro que a Energisa não é inimiga nossa, né? Hoje nós somos aqui trabalhando em prol do povo de Rondônia, você trabalha em prol da empresa, mas aqui a gente, como deputado, procura buscar harmonia entre a empresa concessionária e os clientes, que são os consumidores do Estado. Eu fico feliz porque essa CPI, ela andou em muitos municípios. Andou nos 52 municípios por conta dos deputados que andam e também vão ouvindo as suas bases. Mas nós tivemos o privilégio de fazer algumas reuniões, a CPI da Energisa em alguns municípios, inclusive em Guajará-Mirim, da qual Noronha participou. E foi muito bom, né, Noronha? Eu tive a oportunidade de ir em Guajará há 2 semanas atrás, inclusive visitei o prefeito, e na minha ida a Guajará eu tive que entrar no cortejo de carros da Energisa, que eles estavam fazendo uma operação Nova Mamoré e Guajará-Mirim. E não deram muito bem, porque eu cheguei naquele momento lá, viu, doutora? E acabei orientando o povo de Guajará-Mirim que o povo de Rondônia tem leis que amparam o consumidor, que amparam a pessoa que tem ali a sua energia, e muitas vezes a energia chegava de qualquer jeito, sem notificação, sem prévia notificação, sem comunicar, vou vistoriar, vou tirar. E eu falei, se agarra com o cara da Energisa. Só não pode brigar, mas se agarra com ele. E se agarra com o seu relógio. Ninguém pode mexer no seu relógio sem prévia notificação. Não faça o que fizeram aqui, que acabaram, infelizmente, matando um pai de família. Infelizmente. Então, aquilo é um criminoso, tem que pagar pelo aquilo que ele fez. Porque o servidor, o colaborador da Energisa é um trabalhador. Ele recebe ordens. Mas as ordens, elas têm limites, elas têm leis. E então, nós, como deputados que fizemos as leis, o governador sancionou essa lei, que está vigente, e aqui está a doutora da Energisa, sabe muito bem. A Energisa já entrou na justiça, e até agora não temos resultado algum. Então, é lei tem que ser cumprida. A Energisa não pode chegar na sua casa de qualquer jeito, sem notificação, fazer corte, vistoriar, mexer no seu relógio, não pode. Então, as pessoas estão hoje, graças à imprensa, à mídia, as pessoas hoje, e a própria Procuradoria, a Defensoria que está aqui conosco, então, graças a Deus, hoje, ainda existe cobranças abusivas, mas está existindo hoje, o cidadão está mais orientado, viu, deputado Crispim? Mais orientado naquilo que ele tem do seu direito, o direito do consumidor, e tem que ser respeitado. E a gente retorna hoje com a CPI, com todo o gás, eu estou aqui com o gás todo, eu estou igual a essa TV, correndo 10 km por dia, né? Mas de bicicleta, ele vai a pé, e a gente está preparado, viu, deputado Falador, para que nós possamos fazer o encerramento com chave de ouro as últimas oitivas, deputado Alex Adano, presidente. Nós queremos ouvir a bancada federal, uma audiência pública junto com a ANEEL aqui em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia, e por final, ouvir os donos da Energisa, os diretores da Energisa, para encerrar, para que possamos emitir, assim, esse relatório. E eu sei da ansiedade dos municípios. E eu falava isso para o Noronha. Quem aguentou 5 anos, 6 anos, 4 anos, o ano passado, doido para receber aquele recurso que a Energisa queria pagar, e aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho. Eles vão pagar. Eles queriam pagar 635 milhões, já está em 1 bilhão e 100 judicializado, e daqui a pouco judicializa quase mais 1 bi. Então vai chegar perto de 2 bilhões. E esse dinheiro é do povo de Rondônia, que vai para os municípios e para os poderes. Ninguém vai aceitar migalha, não. A Energisa, quando chega na sua casa, ela cobra tudo que você deve.
E aqui não vai ser diferente. Tudo que ela deve também tem que pagar. Tá certo? Então, deputado, obrigado. Obrigado aos deputados. Estou muito empolgado, estou muito feliz, porque eu vejo que essa CPI deu resultado e dará muito mais ainda. E dará muito mais resultado. Né? Um Estado que tem que ser respeitado. A empresa vem para cá fazer investimentos, está começando a fazer investimentos meio que ainda devagar, mas eu acho que vai fazer mais investimentos no Estado. Mas o povo de Rondônia, Adelino Falador, precisa de respeito. Respeito. Nós não podemos ver pais e mães de família chorando, sendo humilhados. Isso não. Hoje está tão difícil, você tem uma energia cara, tem um combustível a R$5 o litro. Né? O que é mais barato é água hoje, que também é caro, né? Mas é o que a gente está podendo beber. É água por enquanto. Mas daqui um dia nem isso a gente vai poder. Então, vamos chegar aonde? Em que lugar chegaremos? Então, eu quero aqui agradecer essa comissão de deputados que foi montada. Foi um presente de Deus que nós ganhamos. Crispim, tenho aprendido muito com o Crispim, quase advogado. Falta só passar na OAB, se não já passou. Né? Alex Sedano, sereno, né? Calma, amigão, né? Tranquilo. Cirone, quase padre. Cirone, jamais agitado, né, Cirone? Mas é bem ponderado. E o nosso amigo Adelino Falador, que tem muito conhecimento, né? Então a gente aprendeu muito, e os advogados que nos ajudam, defensoria que está nos ajudando muito também, e tenho certeza que nós teremos grandes resultados, e que a Energisa aos poucos vai entrando no ritmo que é para entrar, de atender bem o povo de Rondônia. Mas muito obrigado, que Deus nos abençoe. A palavra fica livre aos nobres deputados. A palavra fica livre ao deputado Adelino Falador. Cumprimentar aqui Alex Sedano, presidente dessa comissão, dessa CPI, também o nosso relator Jair Montes, vice-presidente também Ismael Crispim, nosso amigo, também Cirone, de Cacoal, nosso amigo, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente da CPI, toda a Defensoria Pública, todos os advogados aí, que o pessoal da equipe que tem assessorado. Dizer que já melhorou bastante. Pelo menos hoje os órgãos também, nós temos que, depois que terminar tudo isso, acompanhar o PROCON, ver se como é que está andando, se está fazendo o seu papel. Nós sabemos que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia, todo mundo, os órgãos, IPEM, nós temos que, depois que levantamos muitos problemas nesses órgãos, e agora nós, depois que terminar essa CPI, aquilo que é do Estado, nós temos que acompanhar passo a passo para ver se a gente foi consertado o que precisa consertar. Mas, com certeza, melhorou bastante as reclamações. Nós que começamos aí, eu venho aqui como participando dessa comissão sempre que eu posso, porque a gente viu a aclamação, Alex, você viu lá em Ariquemes, desde o começo, quando chegou, antes até de criar essa CPI, nós reunimos com o Marco Rogério, provocamos lá para que criasse uma comissão lá em Brasília também, e agora a bancada federal, o Senado e a Câmara dos Deputados tem que estar junto agora. Agora que, a hora que nós fecharmos esse relatório, aí depende muito do trabalho deles também, porque eles têm a faca e o queijo na mão para nós levantando toda essa necessidade. Então, quero cumprimentar o prefeito Noronha, em nome seu, todos os prefeitos que se empenharam também, trazendo as denúncias, os vereadores, todos que ajudaram, estão ajudando, e para nós é um prazer poder colaborar. Essa questão dessa Energisa, que criou um investimento, tem um investimento de 408 milhões que deveria fazer até 2021, mas nós não estamos vendo também eles tirar o pé do chão, deputado Jair, deputado Alex. Já era para estar essas obras, nós precisamos aí, eu sei que tem previsão, mas 2021 chega lá e a gente não vê essa vontade, só essa vontade que eles têm de patrolar, de desrespeitar a população, de cobrar. Eles deveriam ter a mesma vontade, deputado Cirone, de investir aquilo que é a obrigação deles.
Nós temos aí que levar energia para Cojubim, levar energia para Buritis, levar energia para Machadinho, as redes, reforçar as redes. Tem gente aí, tem escolas aí que estão sem energia, que os ar-condicionados não funcionam. Eu conheço Campo Novo, Montenegro, Alto Paraíso. Já foram lá 10 vezes, prometeu. Agora prometeram lá em Cacaulândia que ia ter uma fábrica de ração nas chacareiros lá parada. Aí falaram que ia fazer investimento, a prefeitura participaria com 28 mil. Agora chegou lá e disse, não, tem que pagar 74 mil. Então é tudo colocando nas costas do povo. Então nós precisamos que ela cumpra os compromissos delas. Ela comprou por 50 mil reais, 50 e poucos mil reais, porque ela assumiu o ônus e o bônus. Ela tem que investir, ela tem que fazer acontecer as coisas. Então, eu quero dizer, parabenizar todas as pessoas que participam, que ajudam nessa CPI. Eu tenho certeza que colaborou muito, ainda vai colaborar. E para nós estamos aí junto, deputado Alex, naquilo que tiver no nosso alcance. Agora, hoje de manhã teve uma reunião na Agero, com outros assuntos, e fiquei sabendo já que o governador já está analisando para assinar o convênio com a ANEEL, a Agero com a ANEEL. Então, isso é um pré-convênio, é um convênio... depois que ainda não é na fiscalização, mas são etapas que eles vão ter que ser cumpridas. Então, com certeza, é um passo muito importante provocado pela CPI, que agora está dando resultado e tem que estruturar, né, a Agero, porque não adianta colocar a Agero também, trazer o problema para cá e não ter estrutura para poder fazer aquilo que precisa fazer. Então, tenho certeza que as coisas estão andando e vão andar cada vez mais. Tomara que o governador assine logo isso, para que a gente consiga proteger mais a população daquilo que eles têm direito. E se tiver alguém ainda que está errado, esses dias aí me colocaram numa situação querendo dizer que tem pessoas que têm culpa, que está errado. Eu não estou protegendo ninguém errado, não. Quem fez gato, quem roubou, tem que responder. Nós estamos defendendo, agora não pode generalizar todo mundo, dizer assim que todo mundo está roubando, que todo tem que desrespeitar todo mundo. Exige que aqueles que devem paguem, mas quem não deve não tem que pagar. Só uma contribuição aqui, que foi muito bom o senhor lembrar, e é um trabalho nosso de CPI, graças a Deus. Aquela ida nossa a Brasília, e aquela nossa reunião, a audiência que fizemos em Brasília com a bancada federal e a ANEEL, a Agero, o advogado da Agero foi na reunião, e dali nós conseguimos, um trabalho nosso em conjunto, conseguimos, junto à ANEEL, que a ANEEL fizesse esse convênio com a Agero. Como vai funcionar esse convênio? Ele vai funcionar no mesmo molde que funciona o Imetro com o IPEM. Então, esse ano, logo que o governador assinar, é o primeiro ano. No segundo ano de 2021, que é ano que vem, 2021, a Agero terá a mesma estrutura que tem o IPEM. Então, IPEM, Metro, Agero e ANEEL. E a ANEEL, a Agero Rondônia vai poder multar a empresa de concessionária, vai poder de multa. Fiscalizar tudo e multar grana. Tá? Igual a empresa de Goiás fez lá com acho que é a ANEEL lá em Goiás, né? Então, multa pesada. Então, é um trabalho em conjunto nosso. Agora, o que o governo do estado tem que fazer? Reestruturar a Agero, deixar a Agero mais encorpada, com fiscalização. Aí dá para entrar, até o laudo dá para ir para lá, para fazer os laudos de relógio. Aí tem sim, de fato, direito, uma agência reguladora mesmo no estado de Rondônia, que será a Agero. Então, é uma grande vitória. E parte dos recursos será bancado pela ANEEL nacional. A ANEEL nacional vai bancar a Agero. Parte dos recursos. O governo vai ter uma parte de pagar salário, alguma coisa, mas vai ter uma parte de recursos vindo para a ANEEL, para a Agero Rondônia. Então, é uma vitória gigante, deputado Crispim. Trabalho que nós fomos lá em Brasília, juntamente com a bancada federal, e conseguimos essa grande vitória. Falta só o governo do estado agora assinar esse convênio entre a ANEEL e a Agero. E só para ressaltar a palavra aqui do deputado Jair Montes,
E os demais órgãos, né, do Estado, a AGERA se organizando para essa regulamentação, para fazer cumprir tudo que a ANEEL determina para a Energisa, o PROCON que voltou a funcionar, a própria o IPEM junto aí, né, que voltou a funcionar com esse convênio que tinha, que essa casa recomendou que não tivesse mais esse convênio com a Energisa, e os órgãos estaduais, além das leis que foram propostas por essa casa, estão funcionando no estado de Rondônia. Então já tem um resultado positivo que partiu aqui da CPI da Energisa. E sobre o deputado Adelino Folador, nas questões das escolas, eu sei que a doutora Mariana sempre anota as demandas. Nós temos a escola Josino Brito, lá em Cacoal, que é uma escola de integral, que faz mais de 60 dias que pediram a ligação dessa energia e não ligam. Ontem mesmo, 8h30 da manhã, tiveram que dispensar os alunos porque não ligam a energia da escola. Então, a doutora, por gentileza, Escola Josino Brito, no município de Cacoal. E a grande demanda, quando a gente pede respeito ao povo de Rondônia, nós estamos pedindo respeito no atendimento. A pessoa liga no 0800, nós temos uma demanda lá de Mirante da Serra, a pessoa ligou no 0800, 10 dias, perdeu o leite, perdeu toda a produção dele, porque não teve um resultado para bater uma chave. Então a gente precisa desse respeito com o povo de Rondônia. É um simples atendimento, já está bem estruturada a Energisa no Estado, ela já contratou várias terceirizadas, então precisa organizar esse 0800, esse pronto atendimento deles, que está muito mal aqui no Estado de Rondônia. Nós não podemos, né, permitir que continue dessa maneira. Então é um pedido nosso aí para a doutora. Eu sei que tem vários casos que ela anota e tem dado um resultado positivo aí, tem cobrado e a Energisa tem feito o trabalho. Obrigado, presidente. Senhores deputados, passo a palavra agora para o excelentíssimo senhor deputado Ismael Crispim. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado Alex Redano, nosso relator nesse processo, deputado Jair Montes, deputado Cirone Deiró, deputado Adelino Folador, e aproveito a oportunidade para dar boas-vindas a esse novo momento, né, pós o recesso parlamentar, o doutor Arthur, procurador aqui da casa, o doutor Sérgio Muniz, da Defensoria Pública, os colegas que nos assistem cotidianamente aqui nos trabalhos da CPI. O público presente, cumprimentar a doutora Mariana, que aqui representa a Energisa, e dizer que nós, após o recesso, nós temos uma obrigação de retornar os trabalhos, e como nós não concluímos esse processo ainda em 2019, a necessidade de retornarmos ele agora, caminhar para a conclusão desse processo, que é importante e de uma expectativa muito grande para os rondonienses. A gente precisa chegar a uma conclusão. Há um grande embaraço no sentido de que a maioria dos rondonienses, de fato, esperam que esse processo, o nosso trabalho aqui, venha reduzir, de repente, a taxa da energia elétrica em Rondônia. Quero ressaltar que não é esse o foco da CPI. Mas, mesmo assim, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia logrou êxito ainda em 2019, com o trabalho em conjunto, não somente da CPI, mas um trabalho realizado pela Assembleia Legislativa, e aí faço questão de trazer à memória dos senhores a participação na reunião da ANEEL do nosso presidente da casa, o deputado Laerte Gomes, que, em explanação no plenário da reunião, fez uma defesa em prol do Estado de Rondônia, quando a pauta era, de fato, o aumento da tarifa de energia elétrica para o Estado de Rondônia. Isso em novembro, e logo após nós teríamos ainda um outro aumento em dezembro. E o trabalho dos parlamentares da Assembleia aqui do Estado de Rondônia, a intercessão também da nossa bancada federal, fez com que não só o aumento de novembro fosse concedido, não fosse concedido, como também o de dezembro. Então, nós conseguimos, nesse contexto, não permitir, não foi baixar a tarifa de energia elétrica de Rondônia, mas não permitir que houvesse mais aumentos. Mas é importante que nós tenhamos a consciência de que nós temos alguns fatos elencados aqui pelo plenário da casa, aprovado no plenário, e que é por ele que nós caminhamos
né, a nossa busca, a nossa investigação, estão dentro desses fatos certos e determinados, aprovados pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de Rondônia. E é esse o nosso cuidado, trazer um resultado dentro daquilo que nós colocamos para ser permeado, para ser investigado. Entendo que os consumidores do Estado de Rondônia, por tudo que vejo, deputado Jair Montes, nos registros da casa, trouxeram, sim, informações a esse respeito, e aí cabe aqui registrar. Por exemplo, era um questionamento naquele momento a substituição do medidor sem a presença do consumidor. A empresa chegava, substituía o relógio medidor, e quando o consumidor chegava, o relógio já estava substituído, daqui a pouco vinha a questão da multa. Então, tudo isso trouxe o consumidor para a relatoria. E nós vamos acabar entendendo, no momento oportuno, quando ouvirmos a outra parte, que nesse caso é a Energisa, da sua defesa, nós vamos conseguir entender se houve crime ou não. Mas, mais adiante, se a gente for observar, temos uma outra questão, que é da Lei 1783 de 2007, que trata do não interrompimento do fornecimento de energia elétrica nos finais de semana e véspera de feriado. Acredito, e assim pelo menos foi o que a gente ouviu, tem relatos e provas desses atos aqui na comissão. Posse disso o relator da casa. Então, tudo isso, eu estou falando disso para entender o que é que de fato nós estamos buscando esclarecer. Os crimes, os abusos praticados estão aonde? Estão dentro desses fatos determinados que eu estou citando aqui. Então, essa é a nossa busca. Nós avançamos muito. A Assembleia Legislativa de Rondônia avançou muito no sentido de emitir norma. Nós estamos fazendo alguns enfrentamentos e, presidente Alex, se depois o doutor Arthur tivesse a oportunidade de falar a respeito, seria muito importante. Nós estamos fazendo enfrentamento nos tribunais em razão das normas emitidas por essa casa, que a Energisa faz o seu enfrentamento e nós respeitamos isso. Agora, nós, enquanto parlamentar, temos uma missão, que é representar o povo de Rondônia, fazer uma defesa do povo de Rondônia, e essa defesa precisa ser feita à altura, dar a resposta à altura e com clareza. A minha grande preocupação, desde o início, sempre foi não confundir esse consumidor, para que ele tenha a noção clara, exata, do que está sendo defendido por esta comissão. Então, nós voltamos ao trabalho. Eu digo sempre que nós precisamos ter, primeiro, agradecer a Deus sempre a saúde, a coragem e a determinação de encontrar a solução para os problemas que são apresentados para os rondonienses. Dessa forma, presidente, mais uma vez, me coloco à disposição naquilo que for necessário. Eu acho que o enfrentamento merece um pouco mais de ousadia da nossa parte, uma voz, de repente, um pouco mais alta e até áspera, se for o caso, porque a defesa que aqui se faz não é do mandato parlamentar, a defesa que aqui se faz é do povo do Estado de Rondônia. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Ismael Crispim. A palavra está livre ao nosso amigo doutor Arthur, doutor Sérgio também. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres deputados, desejar-lhes um excelente ano legislativo e comunicar que a advocacia da Assembleia está à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Nobres deputados, eu tenho a informar aqui que, apesar do recesso parlamentar, aconteceram algumas questões judiciais, chegaram à advocacia da Assembleia. Entre elas, posso dizer aqui que, extraída da CPI, foram sancionadas 3 leis estaduais a respeito sobre direito do consumidor e energia elétrica. Então, a Associação Brasileira de Energia Elétrica, que ela representa está presente em todos os estados de Rondônia, ingressou com 3 ações diretas de inconstitucionalidade das leis estaduais aqui sancionadas, da Lei 4.660, que dispõe sobre o corte de fornecimento de energia elétrica sem notificação, 4.661, que proíbe a concessionária de
cobrar a tarifa mínima, e a 4659, que impõe o dever do consumidor a realização das trocas do medidor de energia elétrica. Ou seja, tem que informar o consumidor antes para realizar a troca do medidor. Pois bem, a associação ingressou fez um pedido cautelar para suspender as 3 leis. Ainda está pendente de análise no âmbito do Tribunal de Justiça, e o TJ solicitou informações para a Assembleia. Até eu fiquei responsável pela peça processual, e na minha peça eu vou elencar aqui os principais pontos que eu argumentei a respeito da constitucionalidade, porque na minha visão todas as 3 leis são constitucionais, tanto formal como materialmente. A primeira, as 3 normas aqui, elas dizem a respeito de direito do consumidor e não sobre energia elétrica. Energia elétrica é competência federal. Esse é o primeiro ponto. Então, a competência para legislar nós temos. Seria uma competência concorrente. As normas estão em consonância com as resoluções da ANEEL, tanto que nas justificativas dos projetos de lei há essa referência, principalmente da resolução 414 da ANEEL. Todas as leis estão de acordo com essa resolução. E aquilo que a resolução não compreendeu, ou seja, não tem no seu texto, e que aqui, digamos, foi uma inovação, por ser competência concorrente, se a União não legisla, o Estado tem competência legislativa plena para legislar, inclusive para aumentar as garantias do consumidor. Depois, as normas estão em consonância com o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Principalmente em relação ao corte de fornecimento de energia elétrica, que proíbe o corte dos débitos passados de 90 dias. Então, tudo que a legislação estadual fez foi simplesmente se adequar tanto às resoluções da ANEEL como às jurisprudência sobre o tema. E aquilo que não foi colocado pela União pode ser tranquilamente colocado pelo Estado de acordo com a matéria. Por fim, quanto à questão da tarifa mínima, também foi colocado que, por se tratar de tarifa e não taxa, a tarifa ela só pode ser cobrada pelo seu uso efetivo. Ou seja, se você usa, cobra-se tarifa. Se não usa, não há essa possibilidade de cobrança. Diferente da taxa. Por exemplo, uma taxa de lixo, se o caminhão tiver à disposição e mesmo se o consumidor em tese não usar, pode vir a ser cobrado. Então, essa tarifa mínima é aquela que proíbe, por exemplo, uma residência que não há morador, um estabelecimento abandonado, de ter que todo mês ficar cobrando aquela tarifa e não ter sido utilizado a energia elétrica, porque é um fator interno da Energisa disponibilizar a energia elétrica e não repassar para o consumidor. Esses foram os pontos principais que foram colocados nessas 3 ações diretas. Depois, o que até chegou e saiu notícia foi o mandado de segurança, em que o presidente do IPEM impetrou contra o presidente, no caso a autoridade coatora seria o presidente da comissão parlamentar de inquérito, para manter a validade do aquele contrato decorrente do pedido aqui feito pela Assembleia, daquela recomendação legislativa número 3, para suspender aquele contrato de prestação de serviços. Pois bem, os principais argumentos aqui, eu acho que aqui também acredito que o presidente, de maneira assodada, na minha visão, apressada, ao invés de, inclusive, estar no regimento interno, na parte de recomendação, que quando a Assembleia emite uma recomendação, o destinatário tem toda a possibilidade de apresentar uma justificativa escrita. E nem isso ocorreu. Preferiram ingressar diretamente com ação judicial.
Pois bem, dos argumentos ficou restado o seguinte: a recomendação, por não ter caráter vinculativo, a recomendação por ela ter um caráter não vinculativo, ou seja, apenas uma recomendação mesmo, como o nome diz, não ensejaria uma lesão ao direito do IPEM. Esse seria o primeiro ponto, que já restaria suprimido o mandado de segurança. Caberia ao presidente do IPEM disponibilizar cópias do contrato, o que não ocorreu na época que ele esteve aqui e disse que ia disponibilizar cópia e não disponibilizou e apenas apresentou esse contrato judicialmente. Também não esclareceu a origem nem os efeitos desse contrato. E argumentei que os deputados, por não terem ciência desse contrato, até por uma questão de cautela e sem maiores informações, fizeram essa recomendação para que justamente viesse à tona esse tipo de contrato que foi realizado entre o IPEM e a Energisa. Depois, constei também que poderia sofrer crime de responsabilidade o presidente do IPEM. Quanto à natureza, me lembro bem que o deputado Ismael Crispim comentou aqui que, pela natureza do IPEM, não poderia haver essa prestação de serviço. Por quê? Porque já está na lei, para começar, já está na lei que teria que fazer essa função de medição. Então, receber para fazer a função descrita na lei, que já em tese. Depois, é uma autarquia. A autarquia é uma pessoa de direito público, não possui caráter econômico. Essa é uma das principais funções da autarquia. Se não possui caráter econômico, não pode haver, em tese, um contrato de repasse de valores, principalmente com a empresa privada. Quem banca o IPEM é o Estado de Rondônia, em tese. Depois, o IPEM muito se assemelha ao Imetro. O Imetro o IPEM no âmbito estadual é o que é o Imetro no âmbito federal. Se o Imetro hoje já está equiparado a uma agência reguladora, o que pode ser argumentado aqui é que como é que a empresa fiscalizadora pode fazer um contrato com a empresa como é que a autarquia fiscalizadora pode fazer um contrato com a empresa fiscalizada? O que nos leva a crer a questão dessa teoria da captura também. A gente poderia falar sobre isso, que é quando a entidade privada, a entidade pública começa a tomar decisões para beneficiar a entidade privada. Aqui é só levantando um questionamento, não afirmando que isso está acontecendo. E para concluir, senhor presidente, eu acabei ressaltando também todas as nuances e todos os progressos que foram feitos no âmbito da CPI. Por exemplo, que os relógios marcam 40% a mais no medidor, que o consumidor não é comunicado na hora da medição e não é enviada a cópia. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque é o seguinte, aqui é o principal motivo que eles alegaram para manter o contrato, que é o seguinte, argumentaram que no âmbito judicial o TJ não estava aceitando as perícias realizadas fora do Estado. Por exemplo, a Energisa encaminhava esses relógios para Minas, para São Paulo, só que judicialmente, quando um consumidor entrava contra a Energisa, o TJ não estava aceitando. Por isso eles fizeram esse contrato, sob o fundamento deles. Ocorre que, como ficou constatado aqui, os consumidores não são notificados para estarem presentes na hora da medição. Então não tem qualquer sentido o argumento deles para manter válido o contrato. E também a gente ficou sabendo que o que o IPEM faz aqui, ele não faz laudo, ele só faz um relatório. Exatamente. Então, não sabe como enganar a justiça por muitos anos aqui em Rondônia. Foi mesmo. E aí, concluindo, o presidente do IPEM também argumentou que haveria uma possibilidade de responsabilização no âmbito do Ministério Público. Mas nós sabemos que
o relatório concluído, tudo vai ser encaminhado justamente para o Ministério Público. Então, havendo alguma irregularidade, o normal é justamente o Ministério Público apurar tais irregularidades no âmbito do IPEM. Então, não é uma justificativa para a impetração do mandado de segurança. Para finalizar, o mandado de segurança está pendente de julgamento agora, mas as informações foram apresentadas dessa forma. Obrigado, deputado. Para colaborar, né, doutor? A liminar não foi concedida. Exatamente, a liminar não foi concedida, agora está sobre o mérito do julgamento para aguardar. Perfeito. Com a palavra, representando a Defensoria Pública do Estado do Rondônia, Dr. Sérgio Muniz, mas antes quero fazer novamente um agradecimento à Defensoria. Tá? Recebi inúmeros pedidos de socorro e nós sempre encaminhamos para a Defensoria. E depois recebemos inúmeros WhatsApp, Facebook, mensagens de agradecimento. Grande parte desses problemas a Defensoria tem tido um bom resultado. Então, meus parabéns à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em nome do nosso amigo Sérgio Muniz, e agora com a palavra. Ao amigo presidente dessa CPI, deputado Alex Redano, o nosso deputado relator, Jair Montes, o nobre deputado também, que sempre se fez presente, o Adelino Folador, meu amigo Arthur, que conheci nos trabalhos dessa comissão, mas está desempenhando um papel brilhante aqui, Anderson Nanã, Dr. Joca, membros da imprensa também, sempre presentes. Presidente, a minha participação aqui, até para não ser muito longa, para novamente deixar claro para a população que a Defensoria está de portas abertas àqueles hipossuficientes, àqueles que não têm condições de arcar com advogado nem com as custas do processo, para estar atuando contra os eventuais abusos cometidos pela Energisa. Com relação a essa legislação que foi aprovada por essa casa, sancionada pelo governador no final do ano de 2009, até por conta dos trabalhos realizados por essa nobre CPI, eu tenho, presidente e relator, a dizer o seguinte, hein, deputado Jair, que infelizmente, e até a própria advogada também da Energisa, se ela não tem ciência, ela vai ter ciência agora. Nós estamos recebendo muitas reclamações na Defensoria Pública. Dessa legislação não está sendo respeitada pela Energisa. Essa legislação estadual aprovada por essa casa, por mais que haja questionamentos judiciais, como disse aqui o nosso nobre procurador da Assembleia, não há decisão judicial em contrário. Ou seja, trata-se de legislação vigente e eficaz, com presunção de constitucionalidade, até que algum tribunal declare o contrário, o que não ocorreu até agora, correto, doutor Arthur? Correto. Então, assim, eu fico muito satisfeito em ver o andamento dos trabalhos aqui da CPI. Essa casa realmente está de parabéns. Eu fico impressionado com tamanha proatividade dos membros, com tamanha vontade de atuar em prol da população. E, mais uma vez, quero colocar aqui para a população rondoniense a Defensoria Pública à disposição para resolver qualquer tipo de dúvida ou problema jurídico que vocês possam vir a ter. Com isso, presidente, eu encerro a minha fala aqui nessa CPI. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Nobres amigos, nós precisamos agora fazer um alinhamento das datas, né? Principalmente para ouvir a Energisa. Eu penso que seria no último dia, antes de fechar o relatório, né? Mas estou aqui para ouvir sugestões de vocês também. Se, fora ouvir a Energisa, se tem mais algum órgão
alguma situação que os deputados gostariam de convocar, tá? Deputado Alex, o procurador agora está citando aqui que continuam desrespeitando as leis que estão em vigência, né? Eu acho que nós tínhamos que, não sei, ver o caminho aí junto ao Ministério Público, que eles são fiscalizadores da lei. Eu acho que teria que fazer uma visita ao Ministério Público. Muito bem lembrado, provocar deputado. o Ministério Público para que ele faça eles cumprir a lei. Aquilo que o doutor falou. Se eles não concordarem, eles têm que ir na Justiça e cabe ressaltar que nas 3 leis há a estipulação de multa. Então, cabe também ao PROCON fiscalizar e cobrar essa questão da. Nós estamos conversando aqui, o PROCON, não sei como é que ele está, se já está estruturado para isso, mas eu acho que o Ministério Público é fiscalizador da lei. Nós temos que juntar essas provas e provocar para que ele entre na briga, porque eu acho que é muito importante. Não sei, aí a questão jurídica é com vocês aí, mas nós não podemos servir de palhaço aqui, não. Acho que a partir do momento que eles estão desrespeitando a lei que está em vigência, ele está desrespeitando o Poder Legislativo, está desrespeitando o Estado de Rondônia. Deputado, só para contribuir, nós estivemos no Ministério Público, o deputado Jair, e o Ministério Público teve muito aberto a essa questão, inclusive já tinham conversado com os dirigentes da empresa sobre o cumprimento de leis. Então, como na advocacia privada também a gente tem visto muito o descumprimento da lei estadual, a nossa saída seria Ministério Público, Defensoria e outras vias de denúncia, fazer um arcabouço de denúncias e o MP entrar com procedimento. Não vejo outra saída, porque o próprio PROCON não tem condições hoje de fazer isso, ainda. Eu imaginei, doutor Anderson, tão logo encerrasse os trabalhos da CPI, a Defensoria vai apresentar um relatório dos atendimentos realizados, vai apresentar um relatório do andamento dos processos, até porque são processos públicos. Sim. E nós vamos dar ciência à relatoria da CPI. Mas nada impede também que enviemos ofício ao PROCON para aplicação das multas. Mas a questão é que nós estamos falando de leis constitucionais, não há o que se falar. Então não tem que se esperar que daqui a 30, 60 ou 90 dias quem deve cumprir a lei espere 90 dias para cumprir a lei. Não, que tem claro, que ser até agora. porque nada impede do PROCON, a pessoa do PROCON não está aqui, né? Mas nada impede, tão logo ela tome ciência desses fatos, que aplique as devidas multas, com base na legislação estadual, que está em vigor. Só em relação à questão da retirada do relógio, hoje, para se ter o direito ao que a lei reservou ao cidadão, tem que se chamar a polícia. Quer dizer, não tiro meu relógio sem prévia notificação. Não, vou tirar, então eu chamo a polícia. Tem inúmeros vídeos nas redes sociais a justamente polícia é isso. que está fazendo cumprir a lei no estado de Rondônia, né? A lei por si só não vale. Só para lembrar que no final do ano passado, o Ministério Público comunicou à CPI a abertura do inquérito civil, e ontem eu fiz um ofício, encaminhei um ofício ao Ministério Público para saber em que pé anda esse inquérito civil para providências, justamente pelo descumprimento dessas normas sem qualquer justificativa. Meus amigos, dá um encaminhamento aqui, ou a CPI, nós fazemos uma visita oficial ao Procurador-Geral do Estado, né? Ou convidá-los para vir aqui. Mas eu acho interessante nós irmos lá. Então eu gostaria de... Já pode fazer essa deliberação? Já preciso pôr em votação? Seria bom. Vou pôr em votação e depois a assessoria já entrar em contato. Vai de maneira oficial. Uma agenda oficial dos membros da CPI, né, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, senhor Aloildo. Nós temos, eu vou dar aqui, presidente, uma sugestão que a gente não conseguiu fazer. Eu fiz como relator, mas eu gostaria que fosse toda a comissão dos deputados que fazem parte da CPI. Não só o MP, mas também o Tribunal de Justiça.
Também. que nós façamos uma visita de trabalho ao Ministério Público, e também vamos convidar a Defensoria Pública para nos acompanhar. Com certeza. E também visitar o novo presidente do TJ, o desembargador Yoshi, né? E seria assim. Vamos, então, colocar em encaminhamento, então. Lembrando nessa audiência, convidar que o PROCON e a Defensoria estejam junto também. Perfeito. PROCON e Defensoria. Vamos lá, então. Temos Deliberar a aprovação dos membros para que se faça uma visita oficial à presidência do Tribunal de Justiça, acompanhado da Defensoria Pública e também do PROCON. E essa visita à presidência do Tribunal de Justiça e também a presidente, ao Procurador-Geral do Estado de Rondônia, Procurador-Geral de Justiça, senhor Aloildo. Como votam os deputados? Como vota o deputado Germontes? A gente já tem data ou vai marcar data ainda? Não, aí tem que ligar para ver que eles podem, né? Bom, então. Primeiro nós temos que ver nós. Qual o dia que nós podemos? Semana que vem? Não, né? Carnaval? Depois, pro dia 4, né? Estamos aqui. Eu não estou aqui do dia 11 a 14. Eu tô no dia 3, a semana eu tô aí, 3 a 7. Olha, fora a semana que vem, na outra semana, que dia que é? Terça-feira que vem. 3, 4, 5. Eu penso na semana nos dias 3, 4 e 5. Isso. Quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. E tem que olhar a agenda deles, se eles têm disponibilidade no dia 3, 4 e 5. Tenho certeza que sim, presidente. Ok? Eu acho que... Fica aprovado, então. Eu voto sim. Deputado Adelino? Mas eu acho que nós deveríamos também mandar ao Casa Civil, ao governador, ver o que está sendo providenciado no PROCON, o que foi providenciado depois daquelas discussões que nós fizemos para estruturar o PROCON para que ele faça o papel dele. Então, marcar também uma visita oficial ao governador, a CPI com o governador e a Casa Civil. Casa Civil para que ele agilize. É uma vergonha o Estado de Rondônia não ter um PROCON para... Eles estão deitando e rolando porque nós estamos... Né? E nessa reunião ao governo e Casa Civil, tudo com a presença do IPEM e do PROCON. Que é aquilo então, que é competência uma nova do votação, Estado, né? então. Vamos votar novamente e acrescentar esse item. A terceira visita seria ao governador do Estado de Rondônia, acompanhado da Casa Civil, IPEM e PROCON. O deputado Jair votou favorável, o deputado Adelino também, e o deputado Crispim também vota favorável. A ditadura aqui. Também, tá? Nós aprovamos aqui, deputado Crispim, uma visita da comissão junto ao procurador do MP, o Aloildo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao governo do Estado com a Casa Civil, junto com IPEM e PROCON, para saber o que o governo está fazendo para melhorar estruturar. Fica aprovado, preferencialmente nos dias 3, 4 e 5. Nossa, em março? Já estamos em março? Já, meu Deus do céu, já acaba o ano. Daqui a pouco o senhor assume a presidência da casa. Eu tenho alguns requerimentos para ser aprovado, presidente. Com a palavra, deputado Jair Montes. Eu requeri à Secretaria-Geral que providencie junto à agência de publicidade desta casa a produção de um vídeo institucional abordando os avanços da CPI até aqui. Importante. Tá? De maneira institucional, para passar no meio de comunicação, as leis que a Assembleia tem aprovado, para a população ficar ciente e consciente. Coloco em votação. Antes, só não deixar esquecer, nós não fizemos a leitura do material de expediente, tá? Mas, se o deputado Jair permitir... Sem problema. Porque vai que nós esquecemos, né? Passa para o relator. Vamos fazer primeiro essa leitura. Isso, pode fazer. Com a palavra, deputado Ismael Crispim. Queria antes também registrar a presença, nosso procurador-geral adjunto da casa, doutor Luciano. Muito obrigado pela presença. O governo do Estado de Rondônia,
Polícia Civil. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assunto, resposta ao ofício 033, solicitação de informação. Senhor presidente, ao tempo que o cumprimentamos, vim por meio deste esclarecer os questionamentos feitos referentes a perguntas concernentes às ações desenvolvidas pela Energisa junto à população do Estado de Rondônia. Quantas ocorrências foram registradas junto à Polícia Civil do Estado de Rondônia por parte da concessionária de energia elétrica, com o intuito de apurar furto de energia a partir de agosto de 2018, quantos concluídos com indiciamento? Do mês de agosto de 2018 até setembro de 2019, foram registradas 132 ocorrências no Estado por parte da concessionária. Destas, 17 foram indiciados e estão em tramitação. Quantas ocorrências foram registradas pelos consumidores de energia elétrica em face da Energisa, a partir de agosto de 2018, relatando ofensa, direito do consumidor ou infundada do furto de energia? Desses, quantos foram concluídos com indiciamento? Do mês de agosto de 2018 até dezembro de 2019, foram registradas 76 ocorrências por parte dos consumidores com relação à ofensa contra o direito do consumidor e infundados de furto de energia por parte dos consumidores. Estão em apuração aproximadamente 53. A Polícia Civil recebeu alguma informação no registro de ocorrência relatando a ocorrência do ato, a ocorrência de ato, que em tese configure crime por parte da Energisa? Se sim, quais são esses atos, conforme os números elencados no questionamento anterior. Quanto à solicitação de cópias de ocorrências policiais, a Comissão Parlamentar de Inquérito informamos que, devido ao que dispõe a lei de acesso à informação, por conter informações pessoais daqueles que registraram a ocorrência, essas não podem ser fornecidas ou divulgadas sem o conhecimento ou autorização expressa da pessoa que registrou. Sami Fuad, delegado-geral de Polícia Civil. Certidão. Certifico que na data de hoje suspende-se o trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades, práticas abusivas contra consumidores de energia elétrica no Estado de Rondônia, criado em sessão ordinária de acordo com o requerimento 519 de 17 de setembro de 2019 e constituída pelo ato número 019/2019 da Assembleia Legislativa do Estado. Em virtude do encerramento das atividades legislativas da primeira sessão legislativa ordinária da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme ata número 123 da 65ª sessão extraordinária do dia 10 de dezembro de 2019, dessa forma, ficam suspensos os prazos regimentais relativos aos trabalhos de CPI, com os fundamentos no artigo 30, parágrafo 4º do Regimento Interno, retornando às atividades parlamentares no dia 18 de fevereiro de 2020. Deputado Jair Montes. Certidão. Certifica os devidos fins que nesta data foi dado vista da certidão de encerramento das atividades legislativas da primeira sessão legislativa ordinária da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia à doutora Mariana Maria Martins de Lima, UAB Rondônia 4419, em atenção às prerrogativas decorrentes da Lei 8906 de 94. Certidão. Certifico para os devidos fins que nesta data foi disponibilizado por meio digital atas taquigráficas abaixo relacionadas para o secretário-geral Arildo Lopes Silva, conforme autorizado pelo secretário legislativo Dr. Helder. Ata da 3ª reunião extraordinária, ata da 1ª reunião ordinária, ata da 6ª reunião ordinária.